Você pode viver mais 30 anos depois dos 65. Experimente fazer isto pela manhã. Imagine chegar aos 65 anos acreditando que o melhor da vida já passou, quando na verdade você ainda pode ter décadas de vida pela frente. Hoje, a ciência mostra algo surpreendente. Muitas pessoas estão vivendo mais tempo do que qualquer geração anterior. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém comenta. Não basta apenas viver mais. O verdadeiro desafio é envelhecer com autonomia, lucidez, disposição e qualidade de vida. E sabe o que os pesquisadores descobriram? Muitos dos hábitos que mais influenciam a longevidade saudável acontecem logo nas primeiras horas do dia. A maneira como você começa a manhã pode afetar sua circulação, sua pressão arterial, seus níveis de energia, sua saúde cerebral, o funcionamento do coração, o controle do açúcar no sangue e até o risco de doenças ao longo dos anos. O problema é que milhões de pessoas acima dos 50, 60 e 70 anos acordam já entrando em um ciclo prejudicial sem perceber. Levantam correndo, não se hidratam, passam horas sentadas, ignoram sinais do corpo, dormem mal, se alimentam de forma inadequada e, aos poucos, o organismo começa a cobrar a conta. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças consistentes podem fazer uma enorme diferença. E neste vídeo, você vai descobrir hábitos matinais simples, seguros e apoiados por evidências científicas que podem ajudar seu corpo a envelhecer de forma mais saudável. Fique até o final, porque um desses hábitos pode ajudar diretamente na disposição, na circulação e até na proteção do cérebro durante o envelhecimento. E atenção, este vídeo é apenas informativo e educativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. Ao perceber sintomas, procure um médico ou profissional de saúde qualificado. O envelhecimento não começa aos 65, ele acontece todos os dias. Muita gente acredita que envelhecer é algo que simplesmente acontece depois de certa idade. Mas o envelhecimento saudável é influenciado diariamente pelos nossos hábitos. O corpo humano possui uma incrível capacidade de adaptação. Mesmo depois dos 60 ou 70 anos, o organismo ainda responde positivamente quando recebe estímulos adequados. Estudos mostram que atividade física regular, alimentação equilibrada, sono adequado, controle do estresse e interação social estão associados a menor risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, AVC, perda muscular e declínio cognitivo. Mas existe um período do dia especialmente importante, a manhã. Isso porque, ao acordar, nosso organismo passa por várias mudanças naturais. A pressão arterial começa a subir, o hormônio cortisol aumenta, o corpo sai do estado de repouso, a circulação precisa se reajustar, o cérebro precisa despertar completamente. E é exatamente nesse momento que alguns cuidados simples podem ajudar muito. Primeiro hábito: não levante da cama bruscamente. Muitas pessoas acima dos 65 anos sentem tontura ao levantar. Algumas ignoram, outras acham normal, mas isso merece atenção. Ao sair da cama rapidamente, a pressão pode cair temporariamente, causando tontura, visão escura, fraqueza e até risco de queda. E quedas em idosos podem gerar consequências sérias, como fraturas, perda de mobilidade e internações. Por isso, uma atitude simples pode ajudar. Antes de levantar, sente-se na cama por alguns segundos. Movimente os pés lentamente. Respire fundo. Dê tempo para a circulação se ajustar. Esse pequeno hábito pode parecer simples, mas ajuda o corpo a acordar de forma mais segura, especialmente para pessoas que têm pressão alta, diabetes, problemas cardíacos ou usam medicamentos para circulação e pressão. Se você percebe tonturas frequentes, desmaios, fraqueza intensa ou sensação de instabilidade ao levantar, é importante procurar avaliação médica. Segundo hábito: hidrate o corpo logo pela manhã. Muitas pessoas acordam desidratadas sem perceber. Durante a noite, o corpo continua perdendo líquidos pela respiração e transpiração, e com o envelhecimento, a sensação de sede costuma diminuir. O problema é que a desidratação pode afetar diretamente a circulação sanguínea, a pressão arterial, o funcionamento dos rins, a disposição física, a concentração e até o risco de confusão mental em idosos. Por isso, criar o hábito de beber água pela manhã pode ser extremamente importante. Não precisa exagerar, mas começar o dia com 1 ou 2 copos de água pode ajudar o organismo a funcionar melhor. Algumas pessoas perguntam: posso colocar limão? Em geral, muitas pessoas gostam e toleram bem, mas quem possui gastrite, refluxo, sensibilidade no estômago ou problemas dentários deve ter cautela e conversar com um profissional de saúde. O mais importante é a hidratação regular ao longo do dia. E um detalhe importante: idosos que usam diuréticos ou possuem doenças renais devem seguir orientação médica individualizada sobre quantidade adequada de líquidos. Terceiro hábito: exponha-se à luz natural da manhã. Talvez você não imagine, mas a luz solar da manhã influencia diretamente o cérebro. Quando a luz natural entra pelos olhos, ela ajuda a regular o relógio biológico do organismo. Isso pode melhorar o sono, o humor
a disposição, a produção de melatonina à noite e até a saúde mental. Muitas pessoas acima dos 60 anos passam grande parte do tempo dentro de casa, com pouca exposição à luz natural. Isso pode desregular o ciclo do sono e aumentar o cansaço durante o dia. Uma caminhada leve pela manhã, sentar próximo à janela ou tomar um pouco de sol em horários adequados pode trazer benefícios importantes. Mas atenção, exposição solar excessiva também pode causar danos à pele. Os horários mais amenos costumam ser mais seguros, e o uso de proteção solar pode ser recomendado dependendo do tempo de exposição. Whale, quarto hábito: movimente o corpo todos os dias. O corpo humano foi feito para se mover, e um dos maiores inimigos do envelhecimento saudável é o sedentarismo. Com o passar dos anos, é natural ocorrer perda de massa muscular. Esse processo pode afetar equilíbrio, força e autonomia, mas a boa notícia é que exercícios leves e regulares ajudam muito. E não estamos falando necessariamente de academia pesada, caminhadas, alongamentos, exercícios orientados, movimentos leves dentro de casa. Tudo isso já pode fazer diferença. A atividade física regular está associada a benefícios como melhora da circulação, controle da glicemia, redução da pressão arterial, melhora do humor, fortalecimento muscular, proteção cardiovascular, melhora do equilíbrio e redução do risco de quedas. Além disso, pessoas fisicamente ativas costumam preservar mais independência ao longo do envelhecimento. Mas atenção, cada pessoa possui limitações diferentes. Quem possui dores intensas, problemas cardíacos, falta de ar, dores no peito ou dificuldades importantes de mobilidade, deve procurar orientação médica antes de iniciar exercícios. Quinto hábito: consuma um café da manhã equilibrado. Depois dos 65 anos, a alimentação se torna ainda mais importante. Muitas pessoas pulam o café da manhã ou fazem refeições pobres em nutrientes. Outras exageram em alimentos ultraprocessados ricos em açúcar, gordura e sódio. O problema é que isso pode favorecer picos de glicose, cansaço, inflamação, aumento da pressão arterial e ganho de peso. Um café da manhã equilibrado costuma incluir proteínas, fibras, frutas, alimentos naturais e boa hidratação. Exemplos simples podem incluir ovos, frutas, aveia, iogurte natural, pão integral e outras opções adequadas às necessidades individuais. Mas não existe uma dieta única para todos. Pessoas com diabetes, doença renal, hipertensão ou restrições alimentares precisam de orientação individualizada. E um ponto importante: com o envelhecimento, a perda muscular pode aumentar. Por isso, a ingestão adequada de proteínas pode ser importante para a manutenção da força e funcionalidade. Sexto hábito: cuide do cérebro. Logo nas primeiras horas do dia, o cérebro também envelhece, mas hábitos saudáveis podem ajudar na saúde cognitiva. Muitas pessoas começam o dia mergulhadas em preocupações, notícias negativas e estresse. Isso aumenta a tensão emocional logo cedo. E o estresse crônico pode impactar pressão arterial, sono, memória e saúde cardiovascular. Por isso, criar uma manhã mais tranquila pode ser muito benéfico. Algumas práticas simples incluem respiração profunda, momentos de silêncio, leitura leve, orações, meditação, música tranquila, contato com a natureza. Esses hábitos podem ajudar no bem-estar emocional e reduzir níveis excessivos de estresse. E a saúde mental merece atenção em qualquer idade. Tristeza persistente, isolamento, perda de interesse pelas atividades, alterações importantes de memória ou confusão mental devem ser avaliados por profissionais de saúde. O sono ruim pode acelerar o envelhecimento. Muita gente pensa que dormir mal faz parte da idade, mas isso nem sempre é verdade. O sono é essencial para memória, recuperação muscular, equilíbrio hormonal, saúde cerebral, controle da pressão, imunidade. Durante o sono, o organismo realiza processos importantes de reparação. Quando a pessoa dorme mal por muito tempo, o corpo pode sofrer consequências. Entre os sinais que merecem atenção estão roncos intensos, cansaço excessivo, despertares frequentes, falta de ar durante o sono, sonolência durante o dia, insônia persistente. Em alguns casos, distúrbios como a apneia do sono podem aumentar riscos cardiovasculares e precisam de avaliação médica. E aqui entra novamente a importância da rotina matinal. Ter horários mais regulares, exposição à luz natural e atividade física pode ajudar na qualidade do sono noturno. A circulação merece cuidado especial depois dos 65. Muitas pessoas acima dos 60 anos começam a perceber pernas pesadas, inchaço, formigamentos, varizes, cãibras, sensação de frio nos pés. Esses sintomas podem ter várias causas. Em alguns casos, estão relacionados à circulação. Em outros, podem envolver nervos, músculos, diabetes ou problemas vasculares. Por isso, ignorar esses sinais não é recomendado. Movimentar o corpo pela manhã pode ajudar a ativar a circulação. Evitar longos períodos sentado também é importante. Além disso, alimentação equilibrada, controle da pressão e abandono do cigarro ajudam muito na saúde vascular. Mas atenção, dor súbita na perna, inchaço importante, falta de ar ou dor no peito exigem avaliação médica urgente. O papel da alimentação na longevidade.
Pessoas que vivem mais e com melhor qualidade de vida geralmente possuem alguns hábitos em comum, e a alimentação é um deles. Não existe alimento milagroso, mas padrões alimentares equilibrados estão associados a melhores indicadores de saúde: frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, proteínas adequadas, gorduras saudáveis. Tudo isso contribui para o funcionamento do organismo. Já o excesso de alimentos ultraprocessados pode favorecer inflamação, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Outro ponto importante é o excesso de sal. Muitas pessoas consomem sódio em quantidades muito maiores do que imaginam. Isso pode afetar diretamente a pressão arterial e aumentar riscos cardiovasculares. Pequenas mudanças consistentes costumam funcionar melhor do que dietas radicais. O isolamento social também afeta a saúde. Talvez isso surpreenda algumas pessoas, mas a solidão também pode impactar o envelhecimento. A interação social está associada a melhor saúde mental, emocional e cognitiva. Conversar, ter amigos, participar de atividades, manter vínculos familiares, tudo isso faz diferença. Muitas pessoas acima dos 65 anos enfrentam isolamento após a aposentadoria, perdas familiares ou redução da mobilidade. Por isso, manter conexões humanas saudáveis é extremamente importante. O envelhecimento saudável não depende apenas do corpo. A mente e as emoções também precisam de cuidado. Quando procurar ajuda médica, existe um erro muito comum: achar que todos os sintomas fazem parte da idade. Nem sempre fazem. Alguns sinais precisam de avaliação médica, especialmente quando aparecem de forma persistente ou intensa. Procure ajuda profissional se houver dor no peito, falta de ar, tonturas frequentes, desmaios, inchaço importante, fraqueza intensa, perda de memória progressiva, dificuldade para caminhar, alterações súbitas na fala, dormência em um lado do corpo, perda de peso sem explicação, mudanças importantes no sono, sangramentos ou dores persistentes. Quanto mais cedo um problema é identificado, maiores podem ser as chances de tratamento adequado. A longevidade saudável não depende de perfeição. Talvez essa seja uma das mensagens mais importantes deste vídeo. Você não precisa mudar sua vida inteira de um dia para o outro. O mais importante é a constância. Pequenos hábitos feitos diariamente podem trazer benefícios ao longo do tempo. Dormir melhor, se hidratar, se movimentar, cuidar da alimentação, reduzir o estresse, manter acompanhamento médico. Tudo isso contribui para um envelhecimento mais saudável. E nunca é tarde para começar. Mesmo pessoas que adotam hábitos saudáveis mais tarde podem obter benefícios importantes. O corpo humano continua respondendo positivamente aos cuidados em qualquer idade. Encerramento. Chegar aos 65, 70 ou 80 anos não significa o fim da vitalidade. Muitas pessoas continuam vivendo com autonomia, disposição e qualidade de vida por muitos anos. E embora ninguém possa prometer longevidade, a ciência mostra que hábitos saudáveis aumentam as chances de envelhecer melhor. Começar amanhã cuidando do corpo e da mente pode parecer algo simples, mas são justamente os hábitos simples e consistentes que mais influenciam nossa saúde ao longo do tempo. Então amanhã, quando acordar, lembre-se, seu corpo ainda é capaz de responder positivamente aos cuidados que você oferece a ele. E cada pequena escolha saudável pode representar um investimento importante no seu futuro. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que também merece envelhecer com mais saúde e qualidade de vida. E deixe nos comentários qual desses hábitos você mais quer começar a praticar. E mais uma vez, este conteúdo é apenas educativo e informativo. Ele não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento profissional. O canal não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações apresentadas. Nunca interrompa tratamentos ou medicamentos sem orientação médica. Envelhecer não significa perder a alegria de viver. Significa aprender a cuidar de si com mais carinho, mais atenção e mais sabedoria. Seu corpo talvez não tenha a mesma força de antes, mas ele ainda pode responder de forma incrível aos cuidados que você oferece todos os dias. Nunca subestime o poder de pequenos hábitos feitos com constância, porque viver mais é importante. Mas viver com dignidade, autonomia, paz e saúde é o que realmente faz a diferença. Fiquem com Deus e cuidem-se.